Oi, Marcinha. Nancy, Adriana, sejam bem-vindas. Boa tarde, Adriana. Vamos aqui. Marcão, te mandei o convite aí, Marcos. Aí, garoto. Fala, Marcão. Boa tarde a todos. Tudo bem aí, cara? Tudo bem, graças a Deus. E por Então aí, tá, tudo tá tranquilo? tudo, tá tudo bem, graças a Deus. Vamos aí. Na Então tá luta, bom. não podemos parar. Não, mesmo que os pés estejam sangrando, né? Segue. Os joelhos também, siga adiante. Tem uma mensagem no livro Boa Nova, eu não lembro agora o título, mas depois eu posso até colocar aí no grupo aí para as pessoas verem, que fala que o Jesus foi questionado, né, o que eu devo fazer, não sei o quê. Ele fala, continua fazendo isso, perdoa e serve, perdoa e serve, esquece e serve. Então, acho que esse é o recado, né? Independente da dificuldade que nós estamos vivendo, cada um de nós continua servindo, porque há de melhorar. Com certeza. Na verdade, assim, né? Nós falamos em servir, né? Mas o quanto quantas vezes nós somos servidos, né? Então, assim, né? Então, muitas vezes a gente acha, se coloca na condição de ajudante, por exemplo. Mas não, muitas vezes nós somos serventes, né? Então, Exato. eu acho que a gente tem que se colocar numa outra posição, né? A posição nossa, na verdade, hoje é de poder auxiliar, mas né, se poder auxiliar, muitas vezes nós que somos auxiliados, né? Muitas vezes Tinha nós um, que... tinha a Casa Espírita Luz Divina, o mentor falou uma frase lá que ficou muito marcada para mim, né? A gente estava falando das dificuldades dos assistidos, e ele explanou que referente a isso, que cada um tem o seu processo de. Enfim, nós sabemos, o Espiritismo explica isso, né? Cada um tem o seu processo evolutivo, alguns com mais dificuldade, outros com menos, devido ao mérito. E ele deixou uma frase no final muito interessante, Marcão, que resume o que você está falando. Ele falou assim: para toda dificuldade, sempre faça uma coisa. Aí nós esperamos, ele escreveu e falou: serve que passa. Eu acho que é isso. Né? A gente servir a Deus, independente de qual maneira seja, é muito isso. E tem mais ou menos a ver com o tema de hoje, né, Marcão? Mas antes de a gente entrar no Com tema, certeza. eu vou passar os recadinhos da casa, tá bom? Fica à vontade. Então, a todos que estão nos assistindo aí agora, que vão nos assistir depois, em nome do Esperança, a gente vem de novo agradecer a todos vocês pela ajuda, sabe? Assim, pela essa união, essa força que une todos nós, aquele que a gente conhece pessoalmente, aqueles que estão nos acompanhando agora pela via digital, pelos meios de comunicação virtual. O Esperança vem agradecer. Hoje nós estávamos lá fazendo o nosso drive-thru de alimentos e do bazar. Nós arrecadamos os alimentos. Amanhã, a partir das 5 horas da manhã, nós estaremos lá, a mesma turminha selecionada, eu, o Cleiton, a Márcio, o Alisson, para a gente poder fazer as entregas da cesta básica deste mês de fevereiro para as famílias. E é com grande alegria que nossos corações estão. Mais uma vez conseguimos um número suficiente, se assim Deus permitir, para atender as famílias que lá vão. Então nós agradecemos do fundo do coração e que Jesus retribua em dobro a todos vocês que nos ajudaram. Veja, é interessante que, Nana, eu não consigo ajudar com 1 quilo de alimento, eu estou passando por alguma dificuldade, mas você pode nos ajudar fazendo uma prece para todas essas famílias, para que esse projeto da Esperança continue sendo
sempre amparado por este carinho que todos vocês têm e pela espiritualidade e pelos governadores e mentores da casa. Então nós agradecemos mais uma vez, tá bom? Muito obrigado. Lembrando que o telefone do Esperança continua ativo para que você possa entrar em contato e também para o atendimento fraterno. Lembrando, atendimento fraterno é aquela pessoa que precisa conversar, que está passando por alguma dificuldade, se sente carente de uma conversa. O Esperança disponibiliza um canal, que é o telefone, o WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem, e aí o grupo de atendimento fraterno do Esperança, quem tiver de plantão, vai entrar em contato com você para conversar com você. Então anota o número aí para você. Ah, mas eu não preciso, eu estou bem, eu estou acompanhando vocês, eu faço evangelho em casa, está tudo bem, eu já começo a compreender um pouco sobre a questão da vida, da espiritualidade. Legal, mas se você souber de alguém que precise, passa o telefone para ele, tá bom? O telefone é 11, né? 96327-3578. Eu tenho uma colinha aqui, ó, 96327-3578. Tá bom? Então, se precisar conversar com a gente. E o Esperança tem os canais digitais aí, no Facebook, no Instagram e no YouTube, que já tem as palestras aí. A Márcia, a última vez que me falou, já tem mais de 500 palestras lá disponibilizadas para quem quiser acessar. Né? É @esperancacotia.com. Tá bom? Acho que é isso. Enfim, nós agradecemos. Marcão, você pode fazer a prece inicial para a gente poder entrar no tema de hoje? Então, vamos lá. Que possamos, neste momento, irmos nos aquietando, vamos assim elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Pai maior Deus, ao nosso irmão Jesus, aos amigos do plano espiritual, pedindo a eles que nos auxiliem, que nos amparem na tarde de hoje, e que possamos assim dar início ao Evangelho da tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Marcão, o tema de hoje está no capítulo 13, intitulado Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Com o item 9, Instruções dos Espíritos, caridade material e caridade moral. Né? Moral. Isso mesmo. Pegando o título, assim, só o título, quando eu falo caridade material e caridade moral, né? Vamos tentar, assim, grosseiramente separar uma da outra, se é que é possível. Material. Então, quando eu falo em caridade material, é aquilo que nós podemos tocar de matéria, né? Então, vamos lá, é uma cesta básica, vamos tentar separar os dois títulos aí. Uma cesta básica, uma roupa, um alimento, é algo material que se possa pegar, que você tem como você mensurar na sua mão. E a caridade moral é aquela que você pode fazer através das suas boas ações. Mas as boas ações, Helena, que você está dizendo, já não gera uma cesta básica? Sim, mas nem sempre uma boa ação gera algo material, correto? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu acabei de passar o telefone de atendimento fraterno do Esperança. Ok? Quem está lá fazendo esse trabalho, qual é a matéria que é doada? A não ser o seu tempo, a sua boa vontade, a conversa. Isso é uma caridade moral, que pode ser considerado como uma caridade moral. De escutar, de ouvir, de poder conversar com a pessoa que precisa. Porque na maioria das vezes, é lógico, né? Hoje nós não temos como falar de evangelho se a gente não aquecer o estômago. Porque é difícil falar de evangelho com alguém sentindo fome. Isso é fato. Mas hoje nós podemos também muito bem, como está nesse capítulo aqui, nesse trecho do evangelho, atender as pessoas através de uma conversa, através de um ombro amigo. E isso não precisa ser só feita de uma casa religiosa para alguém que precise. Muitas das vezes nós temos a oportunidade de fazer isso dentro do nosso próprio lar, né, Marcos? Com a nossa família ou com aqueles que fazem parte do nosso contexto. Então, se eu posso a gente começar a conversar sobre isso, a caridade material é importante nos dias de hoje? Sim. E a moral? A moral também. Mas hoje, por exemplo, a ação da esperança de amanhã, Marcos, ela é tão importante quanto a caridade moral? O que você acha? Com certeza, é imprescindível, né, na verdade. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, né, e as pessoas estão muito carentes, né? Então, na verdade, nós temos aí no Esperança, amanhã nós vamos ter caridade material e caridade moral. Aquelas pessoas que vão lá para doar, como você disse, o alimento. Só que o que acontece? Não dá para mim falar de Jesus para a pessoa que está passando fome,
né, para a pessoa que está passando necessidade, para a pessoa que está doente. Eu posso, né, primeiro eu tenho que alimentá-la, né, sanar essa deficiência, depois a gente vai comentar com elas e vamos falar de Jesus, né? Então não tem como você nesse momento inverter esses valores, primeiro caridade material e depois caridade moral. Para a caridade moral, nós entramos num, num ponto bem delicado, né? Porque como que eu vou doar uma coisa que eu não tenho, né? Então ela é bem, ela vai bem fundo, né? E quando a gente fala de caridade moral, a gente fala de reforma íntima, né? Então, né? E o tema eu acho muito interessante, porque ele começa, né? Amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Então, quando iniciando o tema, ele já começa a puxar a nossa orelha, né? Então, assim, como que você vê o seu irmão? Como que você vê o seu próximo? Você vê realmente como irmão que ele é? Ou você fica muitas vezes olhando, né, com um olhar de desdém, com um olhar muitas vezes de superioridade? E aí vem a receita, né? Da própria doutrina, né? Que é fora da caridade não há salvação. Então, assim, se a gente pegar isso, né, fora da caridade não há salvação, a caridade ela é muito ampla, né? Porque nós estamos falando aqui de caridade moral e caridade material, mas o fato de você muitas vezes saber conviver com as pessoas que estão à sua volta já é caridade, né? Tem uma parte aqui no tema que eu acho muito fantástica, que é a parte de você aceitar o seu próximo, você muitas vezes ficar quieto e deixar ele falar até em tolo, né? Deixar o outro tolo falar, até porque para mostrar, por exemplo, que muitas vezes a gente está numa discussão aí sem precedentes e essa discussão não vai ajudar nem a mim, muitas vezes você está discutindo por coisas tão bobas, tão banais que não vai ajudar em nada, né? Só que muitas vezes a gente entra, né? Nós temos essa facilidade de entrar em confusão, né? E muitas vezes não analisamos tudo isso, né? Que é melhor eu ficar quieto, é melhor muitas vezes eu ter a consciência tranquila do que ter razão, né? Muitas vezes a gente quer ter razão, mas será que não é melhor a consciência tranquila? Aí eu passo para você novamente. Sim, sim, não, perfeito. O que você falou tá no tema de hoje, está tendo no Evangelho, eu acho que é perfeito. Mas eu fico, você estava falando, eu estava fazendo uma pergunta para mim. Eu estava vendo um filme aqui, Marcão. O que me levou a fazer a primeira, a viver isso, a tentar trabalhar pelo próximo, né? Como você falou muito bem, o tema abre com a mensagem da irmã Rosalie, né? Paris, 1860, ela dizendo: amemos-nos uns aos outros e façamos ao outro o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião e toda moral estão contidas nesses dois preceitos. A pergunta que eu gostaria de fazer, para que eu falo, nós pudéssemos refletir, o que te levou a fazer a caridade? Como é que você chegou lá? Eu doei uma cesta básica, né? Eu ganhei um dinheirinho aí, eu peguei uma cesta básica e doei uma cesta. Qual foi o sentimento que te fez caminhar nessa direção? Muitas pessoas podem falar assim, Marcos: eu me comovi com o sofrimento alheio. Veja que bonito. E se essa pessoa foi isso, ela já está com a parte moral dela já bem acerbada, já viva, porque se comoveu com a dor do outro. E quando nós nos comovemos com a dor, com a dificuldade do outro, nós nos colocamos, às vezes, mesmo inconscientemente, num lugar. Você quer ver uma coisa? E isso eu faço uma reflexão comigo sempre, Marcos. Imagina a seguinte situação. Você, hoje, com seus filhos ou filhos, amanhã você tem que acordar 2:30 da manhã, abraçar o teu pequeno, colocar ele no cobertor ou numa manta que você tiver, sair da sua casa às 2:40 da manhã, para chegar na Esperança às 3:40 e aguardar até às 5 para pegar uma senha, para sair de lá às 5:30, 6 horas, com uma cesta básica. Pense nisso. Eu fico imaginando eu lá com o João, meu filho, sabendo que aquela cesta básica será o meu único sustento durante 10 ou 15 dias. Porque não vamos ser demagogo, viu, gente?
Tem famílias lá que pegam a cesta básica, mas a cesta não dá para os 30 dias. Nós gostaríamos que desse, mas não dá. Então eu volto na pergunta, Marcos. O que te moveu a fazer uma campanha entre os seus amigos e familiares? Ou fazer uma campanha dentro do teu coração, da tua consciência? Porque fala muito isso no tema. Não, eu vou ajudar. Eu preciso ajudar. O que te moveu? Qual foi o sentimento? Como eu disse, muitos já têm essa moral já vivida de algumas idas e já se compadece com a dor alheia. Muitos começam, vou dar uma cesta básica aí, eu tenho R$ 50 aqui, eu vou dar uma cesta básica, e muitos pensam, mas eu preciso ver se essa cesta básica vai para a pessoa que merece. Como se ele fosse o juiz. Eu falo isso porque eu já pensei assim, lá atrás. Essa cesta básica está chegando para a pessoa que merece mesmo, ou tem alguém lá na fila que é bebum ou que é drogado? E eu já julgava a caridade que eu achava que estava fazendo. Então, onde está a caridade moral nesse momento? Nenhuma. Né? Você está falando, eu me vi assim. Então, eu vou te dar um alívio. Emmanuel fala numa de suas mensagens maravilhosas que mesmo que nós começamos a fazer a caridade dessa maneira, continue. Porque algo um dia vai mudar em você. E você vai entender que você está fazendo a coisa certa. Então, a caridade material e a caridade moral, elas sempre estão ali paralelas, se você souber olhar com os olhos de como foi aberto o texto aqui, amando sempre aquele que é nosso próximo. Porque, na final de contas, a mais difícil de todas, eu acho, e até está no texto, é a moral. Porque se eu dou uma cesta básica e já fico julgando aquele que recebe, eu não tenho a moral para fazer isso. Né, Marcos? Então, eu acho que a dificuldade nossa aqui está em compreender que esta obra, preste atenção, por mais que nós façamos de coração, ela não é nossa. Ela é do Criador, ela é de Jesus. Mas, Inani, onde eu recebo isso? Porque fora da caridade não há salvação, como diz o Evangelho. Aonde é que eu vou receber a retribuição disso? Se você ostenta receber a retribuição da tua caridade nesta vida, ela já foi paga. Mas entenda que no texto aqui, quem tiver a oportunidade de ler, depois leia, qual é a satisfação de um coração que foi caridoso? Ao adentrar no mundo dos espíritos e lá encontrar aqueles que ele ajudou. Abraçando e dizendo a você, muito obrigado pela ajuda. Muito obrigado por ter feito muito por mim, pelos meus filhos. Então, essa sim é o verdadeiro reconhecimento que nós deveremos esperar pelas ações que façamos aqui. Mas uma coisinha que temos que colocar em alerta na nossa cabeça. Nada passa pelos olhos do Criador. E principalmente a nossa intenção. Então, quando nós fazemos a caridade esperando que compremos um pedacinho no céu, né, Marcos? Isso não é bem assim que funciona. Porque Jesus sabe do seu coração. Não é verdade? Com certeza. Jesus sabe o que temos dentro do nosso coração. O tema, na verdade, a Rosália, que psicografou, no caso, passou essa mensagem, na verdade, ela fez muito isso, né? Ela fala que a entrada dela no plano espiritual, né? Ela lá chegando, ela foi, não seria aclamada, mas ela foi recebida por irmãos que ela auxiliou aqui na Terra. Então, ela na verdade, ela está nos dando, né, uma lição aí, né? Ela está mostrando para a gente, olha, eu fiz isso aqui na Terra e fui muito bem recebido aqui, falar alguma coisa sobre o céu, sobre o plano espiritual, mas, ou seja, ela está mostrando para a gente, né, para que a gente analise e veja o que nós estamos fazendo da nossa existência. Né? O que será que eu estou fazendo com a minha existência atual? Né? Caridade. Mas eu estou doando cesta básica. Mas, como você falou, já é o início. Né? Mas será que eu não consigo doar mais? Né? Será que eu não consigo doar, emprestar um ouvido para um amigo falar? Né? Ou muitas vezes escutar? Porque a gente fala em caridade, né? Mas a gente fala em caridade exterior. Mas a caridade também tem que ser interior. Né? Tem que ser comigo também. Por quê? Porque muitas vezes eu sou muito ferrenho comigo. Muitas vezes eu sou aquela pessoa, né, que não aceito erro, né, não aceito perder, né, tudo tem que ser do meu jeito. Né? Então, essa caridade ela também tem que ser para comigo. Então, eu tenho que analisar tudo isso e ver que eu também não estou sendo muito ferrenho comigo. Vamos ser um pouco mais manso, mais tranquilo,
Porque Jesus fala lá, né, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão o céu. Ou seja, ele está dando uma receita para a gente ser mais manso, para a gente ser mais pacífico. Mas muitas vezes conosco mesmo, né? Porque a caridade não é só com o outro que a gente exerce, é conosco também, né? Sim. Muitas vezes a gente é a primeira pessoa que aponta para cada um de nós isso não vai dar certo, aquilo não vai dar certo, eu não vou vencer, eu não vou conseguir. Não, não é isso, né? O porquê que vai dar certo sim, as coisas estão na mão de Deus. Nós estamos vivendo um momento difícil, estamos vivendo um momento difícil, mas o que nós estamos aprendendo com isso? Será que eu estou tendo a caridade de aprender com tudo o que nós estamos passando? Né? Então, a caridade ela é muito ampla, né? E quando eu pratico a caridade, eu estou em sintonia com Deus. Deus vai me usar para mim, muitas vezes, falar uma palavra amiga para o meu irmão, para as pessoas que estão à minha volta. Ele tem condição de doar uma cesta básica, com certeza Deus também vai te usar para você doar a cesta básica. Ou seja, você tem que estar aberto a praticar a caridade. Mas não é só essa caridade exterior, tem que ter essa caridade interior, porque Jesus fala muito de amor, né? E esse amor não é só com o exterior, ele tem que ser interior também. Eu tenho que aprender a me amar, eu tenho que aprender a me aceitar, eu tenho que aprender a me respeitar. Então, a palavra caridade é muito ampla, né? E nós poderíamos ficar aqui falando o dia todo, nós não vamos conseguir defini-lo, porque Com é certeza. muito amplo, né? Com certeza. Verdade. É um tema inesgotável. Né? Essa que é a É, verdade. Inesgotável. E é interessante o que você falou, né? Quando a gente faz a caridade, a gente está doando, né? Mas quem de nós já recebeu ajuda e se confortou com aquilo? É gostoso. Você está numa situação difícil, seja ela material ou seja ela moral, e você encontra um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga que te consola com palavras e que te faz ver diferente a situação e que você fala, olha, obrigado pela conversa, você aliviou meu coração, me explicou algumas coisas, eu consegui enxergar o meu problema diferente depois que eu conversei com você. Quem de nós já não passou por isso? Né? Ou quem de nós não precisa disso? Né? Mas o mais gostoso disso tudo é que quando você começa a praticar a caridade, ou começa a exercer a caridade, nós aprendemos muito mais. Porque nós vamos ter situações que nós vamos olhar e falar assim, meu Deus, se fosse comigo, eu não saberia como reagir. E essas situações que você está acolhendo, socorrendo, sendo caridoso, acaba te ensinando e te mostrando uma outra visão da vida. E aí, sabe, Marcos, hoje lá na casa, preparando a cesta, a gente conversou um pouco, nos mostra o quanto nós somos beneficiados, mesmo que quando a gente não perceba, por Deus, por Jesus, pelos mentores, nos amparando e nos iluminando. Nos colocando em situações de exercer ou de caridade ou de ser socorrido, para que nessa lição a gente aprenda com isso, para não cometer os erros que nós temos cometido há várias encarnações. Quando você disse que temos que ser caridosos conosco, isso é muito importante, muito importante. Fazer as coisas que são boas para a gente. Escutar um pouco mais. Ela vai falar da consciência. Se a gente pudesse escutar um pouco mais a nossa consciência, Deus, ela fala que Deus, nesse texto do Evangelho, Deus nos deixou um livre arbítrio, livres para nossas escolhas, mas nos colocou a sentinela chamada consciência. Se a gente pudesse ouvir mais um pouco ela, nas nossas preces, na nossa reflexão mais profunda, no nosso deitar à noite, e perguntar para nós mesmos: o que eu posso fazer para ajudar um pouco mais a comunidade, a mim, a minha família? Porque não podemos esquecer que nós estamos todos juntos aqui. E você citou a questão agora da situação que nós estamos vivendo na Terra. O quanto seria bom se todos nós nos unisse em prol da melhoria de todos, independente do credo, da religião, do partido político, sabe? Independente de qualquer coisa. Se a gente pudesse nos unir e aprender essa lição que do vírus, do corona, que ele está nos mostrando, não vai ser separado que vocês vão ganhar. Vão se unir.
E aí a gente consegue. E para nos unir, a gente tem que deixar alguns, como é que eu posso dizer, alguns defeitos, vamos dizer assim, nós que nos atrapalha ser caridoso, real, caridoso material, moral, que é nosso orgulho, nosso egoísmo. Nós precisamos seguir no contexto geral de uma passagem de Jesus que você citou, amar ao próximo como a si mesmo. Se nós temos que nos amar, para que a gente possa refletir no começo do texto que você leu, dando ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós, porque nós nos amamos, né? Então esse é um dos princípios da caridade. Então eu acho que hoje a mensagem que fica, e não só para aquele que já faz isso, como nós estamos na esperança há quanto tempo, né, Marcos? Já tem aí já alguns anos, né? Lá fazendo Tem esse alguns trabalho. anos. Tem alguns anos. É até para nós que já estamos nesse trabalho, como aquele que chegou agora, como também o texto fala dos trabalhadores da última hora, porque o texto se refere, eu já sou velho, eu já não consigo mais ajudar, meu tempo de vida está se esgotando, e aí ela fala da passagem, olha, lembre-se dos trabalhadores da última hora, sempre há tempo de fazer uma caridade, mesmo que seja só para você, com você. Então, que a gente possa refletir, se é que a gente pode deixar uma mensagem, qual é a obra que eu vou deixar aqui nesta encarnação? Eu pensei só em mim, tudo para mim, tudo para os meus, cercando, dominando, ou eu consegui dividir, dar de mim, daquilo que eu tenho, para aquele que mais precisa? Então é esse o questionamento. Então, se eu pudesse, como eu faço, às vezes, onde eu posso melhorar? Como é que eu posso ajudar Jesus nessa, nessa cruzada, nesse novo caminho que está se aparecendo no planeta Terra? Não que Jesus precise da gente, mas ele coloca isso para que a gente aprenda, porque ele sabe que nós podemos e devemos melhorar esse nosso planeta. Então, se eu pudesse deixar, acho que seria isso, né, Marcão? Para a gente poder refletir sobre isso. Com certeza, né? E eu ia voltar com Jesus, né? Porque Jesus é o guia e modelo, né? Então, se a gente, eu quero saber como que eu vou me portar diante da vida. Como que Jesus se portou? Né? Ele virou as costas para as pessoas, né? Quando chegava uma pessoa pedir ajuda para ele, ele não auxiliava, né? Ele falava não. Como que ele reagia, né? Então, se eu, né, quero ser um cristão, eu tenho que vivenciar o que o Cristo fazia. Ah, Marcos, mas está muito longe, está muito difícil. Eu concordo que a caminhada está um pouco longe, mas eu tenho que dar o primeiro passo, né? Eu tenho que começar, eu tenho que começar a fazer a minha parte. E muitas vezes, né, eu costumo dizer muito isso, que a gente acha que a caridade tem que ser coisas assim muito grandes, né? Eu tenho que construir um orfanato, eu tenho que doar 1.000 cestas básicas, e não. A caridade está muitas vezes em você falar um bom dia para o seu vizinho, né? Um bom dia para as pessoas que trabalham com você, um bom dia para o pessoal do ônibus ou no elevador, né? Ah, teve uma discussão, a pessoa te fechou no trânsito, né? Envolva ele, vai com Deus. Então, tipo assim, tá em pequenas atitudes que muitas vezes a gente não condicionou ainda nas nossas existências, e muitas vezes a gente fica aí brigando, né? Fica muitas vezes Sim, ofendendo as pessoas, e não tem como eu ofender o outro e não sair ofendido, né? Eu costumo dizer que nem as pessoas falam em ódio, mas o ódio é um veneno que você está tomando querendo matar o outro. Se você está querendo tomar, como que você vai matar o outro? Você não vai matar o outro, você que vai morrer com esse veneno. Então, tem coisas que nós temos que analisar, que quem mais perde com isso somos nós. Então, uma discussão, quem será que mais perde? Sou eu. Né? Numa briga, quem será que perde? Sou eu. Então, nós temos que analisar tudo isso, porque muitas vezes a gente quer ter razão. Eu acredito que é melhor a gente ter a consciência tranquila do que ter razão. Né? Então, vamos seguir quem? Nós não temos o modelo e o guia? Não é Cristo? Então vamos seguir o Cristo. Ah, está longe? Não. Né? Ah, Cristo está muito longe? Então vamos seguir Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e assim outras pessoas que fizeram um bem enorme para a humanidade, né? E nós só temos exemplos maravilhosos dele. E vamos caminhando, fazendo o nosso melhor. É isso. é isso mesmo.
Eu acho que nós temos exemplos, né? E aí a misericórdia de Deus nos deixou isso. Você disse muito bem. Chico, Madre Teresa, enfim. Há missionários na Terra que já nos mostraram como deve ser feito, né? E o maior deles ficou entre nós aqui, nos mostrando que como é que deve ser feita a caridade, o perdão, né? A renúncia, muitas das vezes, como Jesus passou aqui nos seus 3 anos de ensinamentos, que são apontados nos evangelhos. Então, nós temos aí exemplos a serem seguidos, né? Mas o mais importante de tudo isso, Marcos, é construir esses exemplos e retirar deles aquilo que a gente precisa aprender e construir dentro do nosso coração. É aonde nós vamos construir nosso reino, né? O reino de Deus dentro do nosso coração. E usando a caridade, porque, como diz Kardec no Evangelho, não é fora da igreja, é fora da caridade não há salvação. Então, se a gente tem isso como lei, fato de ação e reação, que a gente busque começar a fazer a caridade dentro de casa, dentro do nosso coração, depois para se ampliando cada vez mais, dando aquilo que você pode, né? Lembra do obra da viúva? Ela só deu 2 moedinhas, mas Jesus disse, ela deu muito mais do que aqueles que depositaram no gasofilácio. Então, pense nisso, para a gente poder começar essa nova jornada, aprendendo a ser caridoso conosco e ajudando aquele que mais necessita. Tá bom, Marcão? É isso, né? É isso mesmo. Né? Fechamos, então. Vamos praticar a caridade, né? Mas sem peso, né? Tranquilo, equilibrado, fazer o nosso melhor. Né? No seu Não tempo. queira fazer grandes obras. Acho que foi Madre Teresa de Calcutá que falou, né? Que as coisas pequenas elas faz, as coisas grandes ela deixava para Deus. Então vamos fazer as Exatamente. pequenas, deixar as grandes para Deus. E até mesmo porque Jesus não olha a quantidade, ele olha a qualidade, né? Com certeza. Salvar um, tá Ele bom. sabe ele sabe que nós carregamos dentro do nosso coração, né? Sim, E muda tudo. verdade. Ele muda tudo. Eu costumo dizer o seguinte, Jesus tem todos os caminhos, só a gente parar para ouvir. Só que às vezes é do jeito dele, não do nosso. É na velocidade dele, não na nossa. Né? Não é nosso, entendeu? Então é isso. Gente, obrigado mais uma vez por todos. Obrigado, Marcos, pela oportunidade de estar conversando. Só lembrando que nós estamos vivendo esse momento no planeta. Todos nós temos que aprender com isso, de uma maneira ou de outra. E na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade deixa uma mensagem muito interessante. E antes da nossa prece final, eu gostaria de ler, para que a gente possa refletir junto com as palavras de hoje sobre caridade material e caridade moral. Está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito que ditou essa mensagem é o Espírito de Verdade. E diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convocamos para o divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e num hino sagrado estendam-se e vibram de uma ponta a outra do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos uns aos outros. E fazendo a vontade do Pai que está no céu, dizei do fundo do vosso coração: Senhor, Senhor, e assim podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade. Fazer nossa prece final, nossas orações. Fala aí, Marcão. Para fechar, fora da caridade, não há salvação. Nossa salvação. Isso aí. Bom, aquele que deixou o seu copo de água, sua garrafinha, lembrando que
Não há barreiras e nem fronteiras para os mentores. Basta que o seu coração esteja aberto, a sua boa vontade. A sua água que foi colocada ali será fluidificada. Eles estão conosco neste momento. Que possamos assim aproveitar essa sintonia e elevar nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, o nosso Salvador. Agradecendo a oportunidade pelo encontro, de estarmos reunidos aqui todos nós para os teus ensinamentos e em teu nome. Agradecemos ao Mestre amado, governador planetário, que tuas mãos de amor e de caridade, que tem as marcas da sua crucificação, sejam benditas para o nosso planeta, envolvendo todos os continentes, todos os países, os governadores, os presidentes, para que seus corações sejam tocados, para que possa exercer a caridade, Senhor, para aqueles que mais precisam. Ó Jesus querido, que teu imenso exército que paira sobre a terra possa tocar os corações de todos nós, para que possamos, Senhor, ouvir o chamado do nosso Pai, para que possamos estender os nossos braços, mesmo que feridos, a acolher aquele que mais necessitado que nós se encontra. Ó Jesus, muitas das vezes não temos o material para dar, mas temos o nosso coração cheio de esperança, cheio de coragem em tuas palavras. E dele, Senhor, emana uma luz, que ao chegar àqueles que mais necessitam, são confortados, são iluminados, são aquecidos na sua dificuldade, na sua tristeza. Eu não tenho o material, mas eu tenho a fé, eu tenho a minha prece, eu tenho, Senhor, o meu bom sentimento para com todos, porque são todos irmãos, unidos nessa jornada. Que teu amor imensurável, a tua misericórdia incalculável, abrace a todos aqueles que necessitam. Abrace os corações das mães, dos pais, dos filhos, dos avós, dos avós, que estejam, Senhor, passando por a necessidade, que estejam nos hospitais, nos asilos ou nos orfanatos. Acolhe, Senhor, a brandura da coragem, dando a eles a força e a esperança. Senhor, que teus mensageiros de luz possam fluidificar as águas que estão expostas, que possam banhar cada lar que está nos ouvindo agora, fluidificando as paredes, portas e janelas, teto, o chão, e a todos que lá estão, sejam eles encarnados e desencarnados. Que teu amor seja o nosso guia, que teu exemplo, o nosso norte. Jesus, mais uma vez nós agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Que assim seja. Graças a Deus. Marcão, obrigado a todos vocês. Beijo no coração de cada um. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau. Beijão.